6 horas em ponto, a Band News FM segue com uma cobertura especial após a confirmação por parte do Vaticano da morte aos 88 anos do Papa Francisco. Vamos direto à Europa. Felipe Killing, nosso correspondente com a gente para trazer as últimas informações enquanto a gente acompanha as imagens ao vivo do Vaticano depois desse anúncio simbólico no dia seguinte à Páscoa. Ontem, a última aparição do Papa Francisco. Killing, bom dia para você. Imagino que já com repercussões, as últimas informações sobre a morte do Papa Francisco. Fala, Killing, bom dia. Tudo bom, Sandro? Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. E um anúncio que pegou muita gente de surpresa, porque o Papa Francisco fez a aparição ontem na missa de Páscoa por mais de 20 minutos. Estava, assim, ofegante, mas disse algumas palavras, desejou Feliz Páscoa aos fiéis que estavam ali, uma aparição que durou mais de 20 minutos. Depois ele pegou o Papa Móvel, circulou no Vaticano, fez, inclusive, diversas pausas para abençoar bebês. Ele não estava usando aquela cânula na narina, né, que o ajudava a respirar. Então, a recuperação dele parecia até melhor do que os médicos imaginavam. O Papa, ele fez nos últimos dias algumas aparições. Na quinta-feira foi a um presídio em Roma, se encontrou com 70 detentos por mais de 30 minutos, se reuniu no sábado com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. Ele, na semana retrasada, recebeu o rei e a rainha da Inglaterra. Ele fez outras aparições no Vaticano e, segundo os médicos, a previsão, quando ele recebeu alta da internação, né, por conta da pneumonia, ficou quase 40 dias internado, era de repouso absoluto até justamente o domingo de Páscoa, mas o Papa Francisco fez diversas aparições, então muita gente imaginava que a recuperação estava indo melhor do que as pessoas imaginavam, mas o Papa até o último dia de sua vida fez questão de estar perto do público, né? Essa foi sempre uma característica do Papa Francisco, e agora entra um período de diversos ritos na Igreja Católica. O próprio Papa Francisco aprovou as cerimônias para o seu funeral, sepultamento. Então ele vai agora para a Basílica de São Pedro, num caixão simples. Ainda os pormenores a gente não sabe, né, os horários que os fiéis vão poder se despedir do Papa, mas a gente sabe que agora entra esse período, né, de 9 dias em que as missas serão dedicadas ao Papa Francisco. Então o caixão dele ficará na Basílica de São Pedro. Ele pediu para ser sepultado numa outra basílica, a Basílica Santa Maria Maior, e aí a gente tem também as cerimônias, né, de tirar o anel de pescador, quebrar com o martelo, o conclave, que é quando cardeais do mundo todo são chamados para a votação de um novo líder da Igreja Católica. Há inclusive 7 brasileiros, são 252 cardeais, mais 138 abaixo de 80 anos, então com direito a votar. E aí o conclave deve acontecer num período entre 15 a 20 dias. Até lá, várias cerimônias no funeral do Papa, sepultamento dele, e depois esse momento importante da Igreja Católica para definir e escolher o novo líder da Igreja. É isso, Killing, como você falou, né? Papa passou um bom tempo, né? Internado. Ontem a gente tem as últimas imagens dele no domingo de Páscoa. Recentemente, como você destacou, em alguns momentos dava para ver que o Papa estava com a saúde fragilizada, não participou de uma série de cerimônias, e agora toda a expectativa para esse rito extremamente simbólico da Igreja Católica. Luiz Megali está aqui com a gente, né, para essa cobertura especial. Bom dia para você, Megali. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvinte. Killing, não é exatamente uma surpresa, né? A notícia que a gente recebeu essa madrugada, acho que todos estávamos preparados, né, dormindo com o olho aberto já há algumas semanas. Né? Muito simbólico, né? No dia seguinte à Páscoa. É impressionante, né? Impressionante como essas coisas acontecem, né? Eu cheguei a pensar em cancelar uma viagem de carnaval, porque o Papa estava muito mal, internado, parecia que não duraria muito, mas conseguiu ainda, né, esticar o finzinho de sua vida por mais um mês, e não deixou de ser Papa, né? De trabalhar como Papa, né? O último dia trabalhando. No último dia, fazendo aparições frequentes em Roma, com um estado físico já claramente fragilizado, né? Lutando ali contra as debilidades e os limites do próprio corpo. Creio que é um Papa que deixa muitas lições. O Killing, eu
eu cheguei no meio da sua resposta, você falou alguma coisa sobre o enterro já, né? Que o enterro deve ter a mesma simplicidade que o Papa demonstrou durante a sua vida, foi o primeiro jesuíta a comandar a Igreja Católica. Mas o que significa um enterro simples, né? Para o padrão vaticano, de sempre muita opulência, muitos significados, muitos símbolos, e mais uma vez, bom dia para você, Quilin. Bom dia mais uma vez, Megali. O Papa ele escolheu, por exemplo, um caixão mais simples, né, de madeira, revestido por zinco. Normalmente, o caixão dos papas que acabam morrendo é um caixão mais suntuoso. Ele pediu para que o sepultamento fosse numa outra basílica, não a de São Pedro, então Santa Maria Maior. Ele fez toda a aprovação, né, desses ritos ainda no ano passado, a divulgação foi em novembro, então a gente sabe mais ou menos o que acontece dentro do que o Papa aprovou e também que ele pediu, além, claro, dos ritos da Igreja Católica. Então você tem agora um bispo irlandês, né, o Kevin Farrell, de 77 anos, que teoricamente assume a liderança da Igreja Católica, até faz a preparação para as próximas cerimônias. Nenhuma grande mudança pode acontecer, né, nesse período de transição. Então agora a Igreja Católica entra nesse período chamado de sé vacante, né, quando não há um Papa por conta da morte, e aí você tem o conclave que acontece num período de 15 a 20 dias. Então o anel de pescador é retirado, ele é quebrado com o martelo, e aí você tem todo o processo, né? A gente sabe que o sepultamento deve acontecer de 4 a 6 dias, mas até lá os fiéis vão poder ir até a Basílica de São Pedro se despedir pela última vez do Papa Francisco, nesse caixão mais simples. O Vaticano deve divulgar ainda hoje os horários, quando que os fiéis vão exatamente poder fazer essa despedida, mas os ritos a gente mais ou menos já sabe, porque foram aprovados pelo Papa Francisco e também a todos os ritos da Igreja Católica. Então um deles, por exemplo, é esse bispo irlandês, o Kevin Farrell, chamar pelo nome do Papa por 3 vezes, né? O Papa não responde, aí ele oficializa a morte foi oficializada, retira o anel, o quarto dele é fechado, e aí existe toda a preparação para levar o caixão com o corpo do Papa até a Basílica São Pedro, lembrando que o sepultamento vai ser uma outra basílica, Santa Maria Maior. Ô Quilin, curioso, e até indico para os ouvintes para a gente entender. É claro que é um drama, é uma ficção, mas a gente entende um pouco de todo esse rito que acontece agora, o filme, Conclave. Uhum. Curiosamente eu assisti ele no sábado, e fala um pouco dessa passagem. Há pouco a gente conversava com o professor Tiago aqui na Band News FM, especialista em Igreja Católica e religião, que falava de uma igreja renovada. Foi essa palavra, emocionado, que ele usou para falar da morte do Papa Francisco. Imagino também que, além de todos esses ritos, teremos os próximos dias, as próximas semanas, de uma movimentação muito grande, né, no Vaticano, de líderes, de fiéis. É uma cerimônia que mexe com muita gente, né? A escolha do próximo Papa, né, Quilin? Exatamente, até para saber se a Igreja Católica vai seguir essa trajetória que o Papa Francisco a colocou. Uma igreja mais progressista, com reformas, num período bastante complicado, não só para a Igreja Católica, mas também para o mundo. Então ele tocou em assuntos sensíveis da Igreja Católica, como a pedofilia. Ele permitiu que padres abençoassem casamentos de pessoas do mesmo sexo. Um período complicado também para o mundo, com guerras, com pandemia. Inclusive há uma imagem muito simbólica do Papa Francisco fazendo uma missa, né, com o Vaticano completamente vazio durante a pandemia, num período bastante difícil para os fiéis, mas que muitas vezes se apegavam à religião como uma esperança naquele momento bastante difícil. Aí você tem o conclave. Então, o conclave, você chama cardeais do mundo todo, você precisa de 2/3 de votação para ser o novo líder da Igreja Católica. Então, já começam essas movimentações dos cardeais indo até o Vaticano, aí eles têm que fazer toda a preparação, e aí durante essa votação eles não podem ter acesso com o mundo exterior, então não leem jornais, revistas, não conversam com ninguém de fora, não podem falar ao telefone, e aí existe toda a votação. Então, eu acho que muita gente lembra, né, quando teve a eleição do Papa há 12 anos, a fumaça preta dizendo que não houve um consenso, a fumaça branca que houve um consenso. Desses 138 cardeais que estão
aptos a votar, né, menos de 80 anos, são 252 convocados, mas 132 com menos de 80 anos, a 7 brasileiros, e aí a grande expectativa para saber, né, quem será o novo Papa e se essa nova figura vai continuar nessa trajetória da Igreja Católica com uma visão mais liberal. Desculpa, Megali, só para muitos ouvintes perguntando, muita gente está ligando o rádio agora, a gente está numa segunda-feira de feriado, Band News FM, Felipe Quilin ao vivo da Europa com as últimas informações, morreu aos 88 anos o Papa Francisco, Megali. O Papa que, curiosamente, desde 2013, quando foi nomeado, jamais voltou a seu país natal, né? Jamais voltou a pisar na Argentina. Ele fez mais de 40 viagens internacionais, sempre preferiu países conflagrados, países onde existiam grandes injustiças. Foi o primeiro Papa a pisar no Iraque, nos Emirados Árabes, em Mianmar, na Macedônia, em Bahrein, na Mongólia, e evitava grandes viagens a países como Estados Unidos, por exemplo, preferia, digamos, os oprimidos do mundo, né, para falar aqui como um jesuíta, e não teve tempo de visitar a Argentina, de onde saiu para se tornar cardeal e mais tarde Papa. Aliás, a irmã de Francisco, ou não sei se dá para dizer que ela era a irmã de Francisco ou a irmã de Jorge Mário Bergoglio, né? Cresceu com Jorge Mário. Dizia que ele jamais imaginava que um dia se tornaria Papa. Dizia que era um cargo de grande responsabilidade para ele. Quando deixou a Argentina para ir à Itália, disse uma curta frase à irmã: até a volta. Nunca voltou. Ô Quilin, a gente está vendo, não sei se você tem tempo ainda para ficar um pouquinho mais conosco. Quilin, obviamente, tem as atribuições dele, pode ser? Ótimo, claro. Valeu, irmão. O mundo vive um transe, né, político, com a ascensão da extrema-direita em vários países, o ganho no número de cadeiras na Alemanha, a eleição de Donald Trump. A política mundial, de alguma maneira, o Zeitgeist, né, de alguma maneira afeta, e é claro que você não tem inside information, né, as informações de dentro da Capela Sistina, mas o que se fala aí na Europa sobre uma eventual influência do mundo político hoje na escolha do próximo Papa, depois desses anos do primeiro Papa jesuíta da história? Olha, Megali, é curioso porque o Papa Francisco, ele tem uma visão mais liberal, mais progressista, ele é o líder da Igreja Católica por 12 anos, no momento em que há profundas transformações no mundo, sempre criticando essas políticas antimigratórias, né, que são pautas da extrema-direita, como também diversas guerras. Se encontrou, né, com líderes polêmicos, se encontrou inclusive no sábado com o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, mas quem vota são seres humanos que durante o conclave não têm acesso às informações do mundo externo, mas que durante os últimos 12 anos tiveram acesso às informações do mundo externo. Então, sim, claro, acaba tendo uma certa influência, mas essa votação vai ser muito importante porque vai ser uma figura que ou vai seguir nessa direção mais liberal da Igreja Católica, com as pautas que o Papa Francisco sempre defendeu e sempre se propôs a fazer. Ele queria fazer reformas ainda mais profundas, não conseguiu, porque existe uma ala mais conservadora da Igreja Católica, e é uma ala conservadora muito forte, né? O Sandro assistiu o filme Conclave, eu também assisti o filme Conclave, já tem algum tempinho, mas mostra também, né, uma ala conservadora dentro da Igreja Católica. Não é fácil você avançar com algumas pautas, o Papa conseguiu avançar com algumas pautas, mas de fato, né, fica a questão para saber se toda essa mudança que o mundo vive vai interferir na escolha do próximo líder da Igreja Católica, né, que é uma religião que tem 1 bilhão e 400 milhões de fiéis. Então é uma religião muito, muito popular. O Papa Francisco fez viagens à Ásia, fez a primeira viagem internacional ao Brasil, né, que tem a maior comunidade católica no mundo, mas é um processo de transformação e é um processo de muita responsabilidade nesse momento em que vive a Igreja Católica, que vive o mundo, e também a direção que o Papa Francisco colocou a Igreja. Resta saber se vai seguir nessa direção ou se haverá alguma mudança de rota. Quilin, a gente tem agora as imagens ao vivo da Reuters na Praça São Pedro, em frente à Basílica
de São Pedro no Vaticano. É uma movimentação ainda, dá pra gente falar, pequena, tímida, e isso certamente vai mudar nas próximas horas, nos próximos dias. A praça é com algumas pessoas certamente aguardando as primeiras aparições, como a gente vem destacando, como você falou. Teremos uma série de ritos simbólicos a partir da morte do Papa. Só rapidinho para trazer, começam, claro, a sair as primeiras repercussões. O vice-presidente dos Estados Unidos, você disse, né, o J.D. Vance, que esteve com o Papa Francisco, a gente pode falar, uma das últimas pessoas a fazer uma visita oficial ao Papa Francisco, diz: nosso coração está com ele, disse o vice-presidente americano. O primeiro-ministro da Espanha também, Pedro Sánchez, diz que o Papa Francisco tinha um comprometimento com a paz, a justiça social e os mais vulneráveis. Emmanuel Macron, da França, também prestou as homenagens, dizendo que o Papa sempre esteve do lado dos mais vulneráveis e mais frágeis. Você também destacou isso. É uma mudança muito grande que a gente teve, né? E digo de perfil, além do perfil progressista, mas de perfil mesmo, da forma como falava, da forma como se relacionava com os fiéis em relação ao último Papa que renuncia e ao Papa Francisco, né? Exatamente, o Bento XVI era um pouco diferente, né, da maneira em que ele levava a Igreja Católica, mas também a figura dele não era um cara muito carismático. Esse Papa Francisco é apontado como o Papa mais carismático desde João Paulo II, e ele assume a liderança da Igreja Católica no momento em que a Igreja Católica perdeu muitos fiéis, um momento em que muita gente já pedia algumas reformas até para acompanhar a velocidade do mundo, e no momento em que o mundo tem também enfrentado diversos desafios, com crises humanitárias, financeiras, pandemia, guerras, e aí o Papa Francisco chega nesse momento e consegue fazer um trabalho muito bom, né? Então ele consegue atrair muitos jovens de volta à Igreja Católica, lembrando inclusive que esse ano é o jubileu de 25 anos, já existem diversas cerimônias marcadas ao longo de todo o ano, inclusive no Vaticano. Então ele fez diversas mudanças, ele conseguiu, né, enfrentar esses desafios de uma maneira que trouxe muita gente de volta à Igreja Católica, que coloca a Igreja Católica numa posição de muita relevância. Ele faz também aproximação com líderes de outras religiões, que a ala mais conservadora da Igreja Católica acabou reclamando, mas que ele viu a importância de se fazer, inclusive em cerimônias lava-pés, né, que normalmente acontecem na quinta-feira, antes da Sexta-feira Santa. Ele chegou a lavar pés de mulheres detentas, algo que não era tradição, de muçulmanos. Então ele fez essa aproximação com outras religiões, ele quebrou algumas regras e algumas tradições da Igreja Católica. Então ele fez mudanças importantes. Então é um Papa muito popular, um Papa que sabia ter a linguagem do povo, e um Papa que até o último dia de sua vida fez questão de estar próximo do povo, né? O Megali destacou muito bem que ele até o último dia foi Papa. Então ontem ele fez uma aparição de mais de 20 minutos na Praça São Pedro. Depois pegou o papamóvel, andou por ali, parou diversas vezes, abençoou bebês. No sábado teve uma reunião com o J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos. Na sexta ele foi numa basílica rezar, né? Não participou da vigília tão tradicional lá em Roma. Na quinta-feira foi até um presídio. Então, claro, ele estava debilitado, com 88 anos, recuperando de uma pneumonia, mas ele vinha apresentando melhoras significativas, porque a recomendação médica, quando ele saiu do hospital no mês passado, era de repouso total até justamente o domingo de Páscoa, para ele fazer essa aparição e a tradicional bênção Urbi et Orbi, que só é possível pelo Papa. Mas ele fez outras aparições, recebeu o rei da Inglaterra em Roma, ele se encontrou com outras pessoas, então estava debilitado, estava se recuperando, mas estava tendo uma agenda bastante movimentada. E aí veio o anúncio da morte na manhã desta segunda-feira.